Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 24 de junho. Bom dia para você que nos acompanha. Agora 9h01 da manhã e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 22.922 casos de Covid-19. Desse total, 21.670 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 5.925 pessoas e, infelizmente, já são 662 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 84 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 65 internações, sendo 36 em UTI, e dos casos suspeitos, são 19 pessoas internadas e até o momento 6 estão na UTI. Somados, esses números representam então 89% de ocupação em UTI e 49% de ocupação em leitos de enfermaria e também 10% em suporte ventilatório. Sobre a vacinação, já foram então 113.174 doses aplicadas, ou seja, 35,68% da população tomou a primeira dose da vacina e outros 12,39% da população, 12,39% da população já está imunizada então completamente com a segunda dose. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui na TV Câmara Jacareí também. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre vacinação aqui no Bom Dia. Hoje estamos recebendo a advogada, a doutora Maria Aparecida Siqueira, que também é vice-presidente da ONG Espaço Mulher. Cida, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia. Obrigada mais uma vez a você, especialmente, pelo trabalho, pelo respeito que tem com a nossa atividade em Jacareí. A gente agradece essa oportunidade de estar aqui hoje falando com você sobre as nossas ações. A gente, para começar, ainda não é todo mundo que conhece a ONG Espaço Mulher, né? Queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre quais as ações que a ONG tem desenvolvido durante esses últimos anos, quais são então as ferramentas que a ONG possui para ajudar as mulheres. Como você sabe, a gente teve início lá em 2007, né, com um grupo de mulheres, e aí já estamos aí com 14 anos. Às vezes a gente faz muitas ações, às vezes a gente não dá muita divulgação, mas a gente tem conseguido atingir a todo o nosso objetivo, né, que é levar informação, fazer com que as mulheres conheçam seus direitos, através dos nossos cursos, através das nossas rodas de conversa, que agora, no momento, estão suspensas, tendo em vista essa pandemia que nos pegou de surpresa. Nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, com o distanciamento aí das pessoas. A gente continua fazendo um trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, com atendimentos online, muitas vezes, orientando essas mulheres como ela deve proceder no caso de violência sofrida. Além disso, a gente resolveu também atuar na doação de cestas básicas, porque nós estamos fazendo um trabalho diretamente no Jardim Conquista. E lá nós resolvemos, junto com o Parque Meia Lua, né, que a gente tem uma boa aceitação do nosso trabalho no Parque Meia Lua, a gente resolveu focar numa determinada comunidade, né, que é o Jardim Conquista. Então, nós nos juntamos, fizemos uma campanha durante 3 meses, fizemos as básicas, inclusive com alimentos como ovos, leite, que muitas vezes não acompanham a cesta básica, tendo em vista as necessidades dessas famílias. Então, atuando sempre voltado para a família, orientando as mulheres, os filhos, no nosso objetivo, que é trabalhar com a violência contra a mulher. Cida, agora o grande desafio, né, sobretudo financeiro também, porque vocês têm um bazar que acredito que esteja fechado, pelo menos com muitas restrições, se for o caso
de estiver aberto, eventos suspensos. Como é que faz então para manter tudo isso, né? Os profissionais, o espaço com água, luz e além disso conseguir recursos para poder ajudar essas famílias? Qual que é o desafio para se manter? Desafio grande. Nós recebemos uma verba impositiva da antiga vereadora Lucimar Ponciano, que nos cedeu R$ 8.000, onde a gente está conseguindo manter o aluguel da sede, que é na Cônigo José Bento, que você vai visitar hoje, inclusive. Temos o atendimento ao bazar, mas está funcionando com todas as precauções, álcool em gel, máscara, a gente faz a doação também das máscaras. E tem lá a nossa amiga Rita Cordeiro, que nos ajuda à frente do bazar. Por quê? Porque esse bazar tem conseguido manter nossas atividades. Algum tipo alguma despesa que a gente tem em decorrência das nossas atividades. E cada uma faz a sua mão de obra, no sentido de estar atendendo essas mulheres e também da gente estar se mantendo com água, luz, né, que a gente não consegue a isenção dessas taxas. E outra coisa que é importante é o número de voluntários que a gente tem, embora reduzidos, mas todo mundo muito empenhado nessa frente, porque a violência com a pandemia é de 42%. Então, às vezes, você vê o desemprego, você fala de outras necessidades, né, para essas famílias, mas você olha que a violência aumentou muito. E a mulher confinada dentro de casa, ela acaba sofrendo essa violência, às vezes deixou seu emprego, acabou voltando para a família, ficando dentro de casa, o marido fica estressado e essa violência acaba aumentando cada vez mais. Então, nós não podemos cochilar em nenhum momento. A gente tem que traçar sempre essas políticas, sempre esse olhar voltado para essas famílias, porque o poder público ele não consegue fazer esse atendimento, ainda mais que o serviço hoje praticamente é atendimento à nossa pobreza que está aumentando cada vez mais, nas necessidades das famílias, e ninguém tem muito tempo para ficar olhando esse tipo de violência. Então, a gente fica muito preocupado, sabe, Leilane, porque é aquela velha história, né? Enquanto a gente não conseguir passar para as famílias as informações necessárias, orientar, procurar ouvir o que está acontecendo, a violência vai continuar cada vez mais. E isso tem sido noticiado, dentre de outras coisas que a gente vê, que o número de feminicídios tem aumentado e se perde um pouco essa notícia diante de outras notícias da nação. Então, ninguém tem um olhar apurado, a não ser quem trabalha realmente com esse tema, né? É a gente que se dedica aí há muito tempo já nesse trabalho, nessa luta aí, vamos dizer assim, né? Perfeito. A gente faz uma pausa aqui na nossa conversa, peço licença a você, daqui a pouco a gente volta então para falar sobre esse tema tão importante. Se você quiser ajudar a ONG Espaço Mulher, pode procurar então nas redes sociais, ONG Espaço Mulher, também pode visitar a sede lá, né? Claro que com agendamento e hora marcada para conter o avanço da pandemia. Esse GC entra daqui a pouco, que a gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouquinho, mas falando só da importância, né, de poder ajudar a ONG Espaço Mulher. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Cida, que é vice-presidente da ONG. Pessoas que venceram as drogas foram homenageadas em sessão solene aqui na Câmara Municipal. O evento reuniu representantes do Poder Executivo, Legislativo e também comunidades terapêuticas. Depois de 3 meses, a Câmara Municipal reabriu as portas para sediar sessões solenes. A pausa foi definida para conter o avanço da pandemia. E agora, durante o retorno, a Casa Legislativa tem controlado o acesso do público. Na solenidade, os homenageados foram pessoas que venceram as drogas. A homenagem é baseada em um decreto legislativo de 2013, de autoria do vereador Rogério Timóteo. Essa homenagem, ela visa levar conscientização que nós podemos vencer as drogas quando há um querer, quando há uma vontade, quando há um desejo íntimo, forte,
dentro do nosso coração. O ato solene recebeu representantes de diversas organizações que realizam um trabalho pontual no combate às drogas. A secretária de Assistência Social, que representou o prefeito no evento, destacou que na luta contra a dependência química é preciso uma parceria entre órgãos municipais, instituições privadas e comunidades terapêuticas. Hoje, enquanto poder público, a gente tem a saúde, no CAPS, consultório na rua. E na assistência, a gente tem o pessoal da abordagem, a qual identifica essas pessoas que estão em situação de rua, leva para o Centro Pop. Ali eles são encaminhados para as casas terapêuticas, Monte Sinai, Ebenezer. Até outras igrejas também participam muito dessa ação, no acolhimento, no convencimento de levá-los para um outro caminho, um novo caminho, a qual se perderam por algum momento. Cláudio, um dos homenageados, foi viciado em diversos tipos de drogas por 16 anos. Mas, desde 2018, depois de um tratamento na comunidade terapêutica Monte Sinai, está recuperado. Para ele, a homenagem recebida foi um marco que prova que toda recuperação é possível. Não é fácil, não é mar de rosa, o caminho é difícil, mas se a gente permanecer, prevalecer, o resultado é esse. Dá certo, a libertação é possível. Para mim, receber essa homenagem é algo que foge do sonho, é a mais. Parabéns, então, para todas as pessoas que conseguiram superar, então, os vícios e agora vivem uma nova vida. A gente volta, então, para a nossa conversa com a Cida, que é da ONG Espaço Mulher. Cida, você me falou ali, antes da gente acompanhar a reportagem, desse aumento, de casos de violência. Claro que essa realidade toda que você muito bem colocou, mais em casa, mais contato. Agora, essa questão da denúncia, é importante a gente bater o martelo, bater na tecla ali de que a denúncia precisa ser feita, não só pela pessoa que sofre a agressão, mas também pela rede de apoio, muitas vezes? Sim, eu acho importante. O vizinho que ouve, a mulher pedindo socorro, uma gritaria, uma criança chorando, o vizinho tem a obrigação hoje de fazer essa denúncia, Antigamente, como a gente está cansado de ouvir em todas as campanhas, se mete a colher, sim, hoje você não precisa se identificar, você pode fazer uma denúncia anônima, proteger aquela mulher. Às vezes aquela mulher ela não consegue fazer a denúncia porque ela vai ter que retornar para casa, viver com o agressor, até que ela faça todo o processo de separação, a parte civil. Eu acho isso uma revitimização muito grande para a mulher, porque às vezes a mulher está sofrendo aquela violência e é cobrado dela que ela tome uma decisão, tome uma atitude. Ela tem marcadores sociais, a gente tem que olhar para esses marcadores sociais, que é onde ela vive, aonde ela vive em extrema pobreza, no local que ela vive, ela tem acesso à saúde, ela tem uma UBS perto da casa dela, ela tem uma igreja que tem um atendimento especial para ela poder se orientar, para ela poder se fortalecer. Você sabe que ao longo desses anos a gente foi ouvindo essa mulher, porque a protagonista da história é a mulher, é ela que tem que dizer o que ela quer. E o que ela quer é onde a gente trabalha. E a gente não pode incentivar, vá lá, ligue, faça um boletim de ocorrência, a gente tem que ouvir, saber toda a sua história, preparar essa mulher, saber fazer com que essa mulher saiba dos direitos dela. É aí que eu falo para você, das nossas rodas de conversa, que estamos retomando aos pouquinhos, por causa da pandemia, a gente está tomando os cuidados necessários, álcool em gel, uso de máscara, 2 ou 3 mulheres, a gente está devagar retomando. Por quê? Porque nós sentimos que em Jacareí só tem esse trabalho nosso para ser utilizado fora do poder público. E o poder público ainda não dá conta de traçar as políticas públicas necessárias, que é aquela de ouvir, sem apontar o dedo para essa mulher. O que a gente vê? Essa mulher sofre um julgamento social muito grande, quando ela é apontada. Nossa, mas se apanha tanto e não sai dessa situação. A mulher não tem acesso à
internet para fazer um boletim de ocorrência. Não adianta você ensinar e falar, olha, faça uma ocorrência da sua casa, o marido vai ter acesso ao computador, ele vai ver o que ela está manuseando, ela vai ser agredida de novo. Então, é um problema muito grave que as pessoas tendem a minimizar. O que a gente tem que fazer? Ter esse olhar, amadurecer essa ideia, fazer com que essa mulher busque ajuda, que isso acaba interferindo na saúde. A saúde gasta muito dinheiro com a mulher que sofre violência, porque uma hora ela vai lá, ela está com dor de cabeça, ela está com dor de estômago, ela está com dor na perna, ela está com dor de cabeça, ela é tida como uma mulher problema no saúde. Chegou aquela mulher, nossa, aquela mulher tem tanta dor. Claro, alguém ouviu que aquela mulher sofre, alguém está ouvindo o que ela está passando fome, ajudando os filhos. Então, um problema social que as pessoas têm que se envolver, tem todo mundo fazer a sua contribuição. Eu acho que esse olhar para o ser humano é muito importante, faz muita diferença. E a gente, como você conhece, a gente trabalha com dificuldades, nós temos os nossos projetos, a gente quer ouvir o agressor, você sabe disso. Sim. É um dos projetos que a gente ouça esse agressor, mas a gente precisa de ferramentas, precisa de equipamento, precisa de dinheiro para fazer isso. E dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, a gente tem conseguido grandes resultados com atendimento. Aproveitando o gancho, antes da gente continuar aqui com as nossas reportagens, essa questão desse processo de escuta do agressor. É um trabalho que muitas vezes para quem está de fora, nossa, mas vocês vão também proteger o agressor? Não é para defender a mulher? É justamente esse entendimento, né? Esse acolhimento e esse aconselhamento, que eu acho que o trabalho de vocês é muito pontual e muito diferente, é o diferencial mesmo que vai mudar, transformar a sociedade, transformar não só a cabeça da vítima, mas também do agressor. É nessa linha mesmo, né, Cida? É nessa linha, é assim, todo mundo às vezes critica, né, mas uma ONG, como você falou, né, é importante a gente colocar essa situação. Por que essa ONG que trabalha com mulher, porque a mulher quer que o marido dela não agrida mais. Muitas vezes é a primeira agressão. É correto? Não. A gente vai ficar passando a mão na cabeça? Não. Ele precisa entender que é crime criado, às vezes, ditando ordens. Os pais praticavam violência, ele veio daquele meio. A gente não quer, por exemplo, atender um homem que seja um agressor, que tenha feito uma agressão muito grave. Esse aí já é com a justiça, já não é mais com a gente. Mas aqueles casos em que a mulher traz para nós uma situação que a primeira vez xingou, teve uma injúria, uma calúnia, um xingamento verbal, que são coisas que dá para você trabalhar, a gente pode sim lançar um olhar para esse agressor e começar a fazer roda de conversa com ele também, onde a gente traz aí um psicólogo, porque eles só ouvem homens, né? A gente precisa formar esse grupo misto, para que a gente consiga fazer isso devagar, né? Porque à medida que você vai fazendo, inclusive os nossos cursos, a gente tem previsão, antigamente era só curso para mulher, os homens começaram a pedir para participar, já é um início, né? Quando você leva essa discussão para o masculino, a gente tem que saber a abordagem durante todos esses anos de experiência, é uma linha que a gente pode trabalhar, que pode ajudar a reduzir, sim, um pouco mais, né, essa violência que a gente vê todos os dias. Perfeito, acolhimento, né? A gente volta a conversar já, Cida. Desafio do acolhimento de forma geral, né? A Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana aqui da cidade realiza na próxima terça-feira, dia 29, das 2 às 3h30 da tarde, o 14º Encontro Diálogos do Promea em ação e, claro, de forma online para conter o avanço da pandemia. O evento tem como objetivo apresentar, discutir e propor iniciativas e projetos colaborativos visando a implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental, que é o PROMEA. A iniciativa visa dar continuidade aos diálogos e reflexões coletivas sobre temas como coleta seletiva com
qualidade, logística reversa, ações educativas de conscientização e sensibilização, entre outros temas importantes. Claro, contando com diversos atores e segmentos do poder público, empresas, instituições e sociedade civil envolvidos com as questões ambientais do município. Quem quiser participar ou precisa de mais informações, pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela, que é o 3953-6822, ou também pelo e-mail do NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental. O e-mail, então, é nea@jacareí.sp.gov.br. Lembrando que o link será enviado um dia antes do encontro, ou seja, na próxima segunda-feira. Então, uma oportunidade para poder discutir sobre meio ambiente e pensar num futuro mais sustentável para o nosso planeta. Bom, e hoje um novo grupo de pessoas começa a ser vacinado contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é a Isabela Correia, a Isa que está ao vivo com a gente. Isa, tá frio, mas não é motivo para poder não se vacinar, né? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Tá friozinho, mas não dá para desanimar que hoje é dia de vacina. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá aplicar hoje, quinta-feira, dia 24, a vacina contra a Covid-19 em pessoas com 48 anos de idade completos ou que irá se completar até o fim deste mês. Ou seja, pessoas, todos os nascidos até 30 de junho de 1973. Também poderão tomar a primeira dose da vacina as pessoas com mais de 48 anos sem comorbidades que por algum motivo perderam a data anterior de vacinação. O atendimento será realizado a partir do meio-dia até as 4 horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde, unidades de família e também na UBS Central. Na hora da aplicação, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e também um comprovante de residência. Para conferir todos os endereços e ter mais informações, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, disque 156. Lembrando, Leilane, da campanha do governo do estado de São Paulo, a vacina contra a fome que a Prefeitura de Jacareí aderiu. Então, quem puder e for vacinado hoje, levar 1 quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão. Esses alimentos, a assistência social irá distribuir para as pessoas com vulnerabilidade aqui de Jacareí. Importantíssimo também para a gente conseguir passar por esse momento de pandemia. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, obrigada, Isa, pelas informações. Então, quem for se vacinar puder levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem tanto precisa nesse momento, com certeza será muito bem-vindo. A gente volta então para a nossa entrevista com a Maria Aparecida, Cida, da ONG Espaço Mulher. Cida, a gente está falando da relevância da ONG, né, e também como um dos únicos canais, fora o canal do Poder Público, que atua de fato nessa questão da proteção da mulher no município. É importante, né, quando a gente fala de mulher, a gente ter uma representatividade, né, a gente ter mulheres que nos representam e também tenha uma participação ativa na política do município, para que assim a gente consiga discutir, criar, prever novos caminhos para a defesa da mulher? Perfeita a sua colocação, perfeitíssima. A mulher tem que participar da política, é aquela história, né? Você vê como a desinformação é grande. Eu não falo de política, nós fazemos política em todas as nossas ações, né? A mulher, ela tem uma representatividade muito pequena no Senado, 13%, 24% dos deputados. Em Jacareí, estávamos com 4, né, vereadoras na gestão passada. Hoje nós temos a Juliana, que se afastou, assumiu a secretaria, e ficamos com a Maria Amélia, que estamos aí com uma parceria com ela, e com a Sônia da Patas, né? Acho que é só isso. São só as duas. São 11 homens e 2 mulheres. Isso, tivemos uma redução. Uma das nossas metas, inclusive minha, pessoal, é formar lideranças, é a gente estudar política, levar isso para as mulheres, além de outros assuntos, fortalecer o conhecimento, saber que a mulher entenda que ela pode participar da política da cidade, que ela pode levar as discussões necessárias para as mulheres. Ela precisa estar presente, porque é ela que vai levar esse olhar
onde tem a necessidade, onde a gente pode criar as políticas públicas, exigir que o poder público trate aquele assunto da mulher, da saúde, como prioridade, porque como que a gente vai lutar se a redução está cada vez, né, tá vendo uma redução na cidade de Jacareí. Então, é formar lideranças políticas, é um assunto que a gente vai debater nos nossos grupos, porque, inclusive, no atendimento, nessa rede de proteção que você coloca muito bem, é uma rede de proteção furada, porque nem todos os órgãos estão envolvidos, é todo mundo tendo uma linguagem. Então, aí todo mundo fica batendo cabeça. Eu sempre coloco essa situação. A gente está aí para ajudar, para ouvir, para acolher, para ser útil na nossa experiência. Nós não recebemos nada, somos voluntários naquela ONG, né? A gente paga um aluguel com uma verba de R$8.000 que a gente recebeu. A segunda verba agora, a emenda parlamentar referente a 2020, processamento, tudo muito lento por conta da pandemia. Eu não consigo entender algumas coisas, sabe? Eu consigo entender que as necessidades estão aí, as pessoas estão sofrendo, a gente precisa discutir assunto de saúde, de proteção, de segurança, a gente precisa levar essas demandas, a gente precisa que as mulheres na Câmara realmente abracem essas causas, a gente aposta nisso aí. Então, Jacareí realmente está precisando de lideranças femininas, precisando de pessoas mais envolvidas, capacitadas. As mulheres são colocadas em partidos sem saber o que elas estão fazendo lá, né? Elas chegam, elas não têm acesso a fundo partidário, às vezes não sabem como funciona. O meu desafio pessoal vai ser me informar cada vez mais e levar isso para as mulheres, para a gente poder ocupar esses espaços que os homens ainda ocupam de uma forma machista, impedindo que as mulheres levem suas ideias e necessidades para discussão. E só ressaltando, né, Cida, que o nosso lugar, o lugar de nós mulheres, é onde nós quisermos. Exatamente. Aonde nós quisermos e aonde a gente aprendeu que a nossa presença pode fazer a diferença. Porque a mulher é que sabe onde ela deve gastar, a mulher que faz economia doméstica, a mulher sabe as necessidades da família. A gente não quer disputar com os homens. Feminismo é estar ao lado do homem, não nem na frente nem atrás. As pessoas precisam começar a nomear as coisas direito para dizer, eu, na verdade, vou te confessar, fui me descobrir ativista mesmo alguns anos atrás, porque eu repudiava. Mas ativismo é quando você exerce a sua dignidade humana, quando você exerce o seu direito, quando você vai buscar se informar para poder cobrar. Então, toda mulher é capaz disso e toda mulher deve. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então, sobre um projeto super importante que a ONG está desenvolvendo, que é o Com Elas por Elas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Até já. Recebe a notícia, dá medo. Medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem. Dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir e de continuar. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Estamos de volta e agora conferimos um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador do PSDB, Rodrigo Salomão. Ele enviou requerimento ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas ostensivas no Jardim Santa Marina, que fica na região leste da nossa cidade. Próximo destaque do vereador Roninha, do partido Podemos. Ele enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre alguns problemas estruturais existentes na antiga rodoviária velha de Jacareí, que fica aqui no centro da cidade. E o último destaque de hoje, do vereador do DEM, Valmir do Parque Meia Lua, enviou requerimento à JTU transmitindo à empresa o descontentamento dos moradores do bairro Pagador de Andrade, na zona norte da cidade, com a demora no intervalo dos ônibus na região. Então, aí o levantamento, do vereador à empresa JTU, que é responsável pelo transporte coletivo aqui do nosso município. Lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E voltamos agora para conversar com a Cida, da ONG Espaço Mulher, para falar de um assunto muito importante: dignidade íntima, pobreza menstrual, assuntos que muitas vezes são jogados para debaixo do tapete e a sociedade finge que não vê, Cida? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, o Com Elas por Elas. É uma boa oportunidade. Só lembrando antes que a gente tem feito muitas lives, fizemos 42 lives durante esse período todo com assuntos muito interessantes, inclusive com profissionais, que tratem do assunto violência como um todo, informação, direitos civis, sexuais. Dentro dessa temática, Leilane, a gente começou a observar os projetos existentes em outros estados, até em São Paulo mesmo. O governador Dória agora assinou essa lei para que sejam doados os absorventes para as meninas, porque chegou-se à conclusão de que teve um estudo feito que as meninas faltavam os estudos, não conseguiam se concentrar em decorrência da menstruação, daqueles dias, que a menina passa, e que não tinha essa proteção higiênica, para ir à aula, muitas vezes com... Outra coisa muito importante que muita gente não sabe, que as mulheres as presidiárias, nos presídios femininos, é muito grande a ausência de absorventes, elas chegam a usar todo tipo de proteção que não seja higiênico. Outra atenção também que eu como advogada, às vezes ia em presídio feminino, eu verificava e falava muito com elas, agora deve ter alguns projetos nesse sentido. E esse projeto aí da pobreza, veja bem para você ver, pobreza menstrual, realmente a pobreza atinge todos os segmentos da nossa vida. Agora, a mulher, ela carrega esse período menstrual, às vezes com dores, cólicas, e além de tudo não consegue ter uma proteção. O preço de um absorvente é muito caro. Quem recebe um auxílio emergencial, por exemplo, ele vai para uma cesta básica, vai comprar aquilo, não vai ter dinheiro para comprar esse absorvente. A mulher, as camisinhas são doadas na rede de saúde, nos postinhos, e você vê que é uma facilidade, nunca se discutiu. Você vê que uma mulher está sempre em segunda preocupação da sociedade. Então, quando a gente pensou nisso, a gente pensou realmente baseado nesse projeto da deputada federal Tabata Amaral, que eu achei muito interessante na época, e daí a gente falou, vamos colocar isso aqui em Jacareí, vamos pedir para uma vereadora abraçar esse projeto, trabalhar, porque também é saúde da mulher, Aí a vereadora Maria Amélia, em contato conosco, desde março, dia 8 de março, nós enviamos um pedido para várias empresas para nos ajudar a comprar esses absorventes, e a gente, nas rodas de conversa e nos bairros, a gente pudesse distribuir. Aí a vereadora Maria Amélia nos procurou, a gente falou da nossa ideia, que a gente já tinha, e ela resolveu nomear aí o projeto com o nome Com Elas por Elas, E eu achei muito interessante. A gente já está recebendo lá na ONG, na parte da manhã, das 10 ao meio-dia e meia, e ela em outro lugar, eu acho que, se não me engano, é no
no Nova Jacareí. Nova Jacareí não, aquele jornal... É o Nossa, né? Jacareí. É aqui pertinho da Câmara. Eu até tenho o endereço aqui, que é Rua Capitão João José de Macedo, 352, das 11 às 17 horas. Você pode fazer a doação, então, nesses dois pontos. Na ONG Espaço Mulher, que é na Cônego José Bento, que a gente vê aqui na nossa tela, e também na rua aqui pertinho da Câmara Municipal, Capitão João José de Macedo, 352, então oportunidade para doar aqui no centro da cidade. Muitas vezes as pessoas, mas como é que eu posso doar? Pode doar nesses pontos? Pode doar, e a gente vai fazer a entrega para essas mulheres, inclusive de baixa renda, que são, porque veja bem, né, não sei se eu não tiver com tempo, você me fala, tá? Você vai coordenando o tempo, eu começo a falar, não falo. O problema Chico, né, antigamente nossos avós, né, falavam, eu tô de Chico, eu tô incomodada, né? Sabe que da onde veio a palavra Chico? Na verdade, é uma palavra portuguesa em que se referia a porcos, chiqueiro. Então, você veja bem aonde foi associado. Então, a mulher antigamente, ela não podia nem participar de eventos religiosos, né? Ainda há, no Oriente Médio, aqueles países, uma outra política em relação à mulher, que a mulher é considerada suja. Isso, nós temos que fazer um link, que eu acho interessante, que muita gente não observa, na violência sexual que a mulher sofre. Porque, às vezes, a mulher está menstruada e, além de tudo, de ações pelo companheiro, naquele momento ainda é atribuído para ela que ela não se cuida, que ela está com mau cheiro e tal. Então, você veja como está tudo interligado. O absorvente que ela não tem, a violência sexual, a violência da mulher no âmbito familiar, a violência do Estado, e não vê a necessidade de ver os impostos que incidem sobre o, né? Está sendo discutido, mas lógico que isso não é problema dos homens, né? Discutir, né? Os homens vão perder tempo de discutindo absorvente para a mulher. É problema de todo mundo, né, Cida? Entendeu? Quem tem que olhar para eles e falar, nossa necessidade é essa? Somos nós. É aí que eu falo da política e da discussão da sociedade, principalmente das mulheres saberem, ela deve estar naquele lugar e deve estar muito bem informada dos seus direitos. Perfeito, então a gente volta a reforçar, você de casa pode participar dessa campanha, né, que é Com Elas por Elas, e fazer a doação então de absorventes íntimos nesses dois pontos de arrecadação. Eu vou ler aqui na tela pra gente, que é Rua Capitão João José de Macedo, 352, aqui do ladinho da Câmara Municipal. O pessoal da equipe do Nossa Jacareí está trabalhando justamente para ajudar nessa campanha, e também lá na ONG Espaço Mulher, que fica também no centro, na Rua Cônego José Bento. Então leve ali um pacote de absorventes, se você pode, com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Mudando um pouco de assunto agora, o governo do estado de São Paulo anunciou ontem a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho, isso em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Inicialmente, segundo o governo, a previsão era que essa etapa fosse encerrada no dia 30 de junho, mas com a prorrogação, a região deve então permanecer com a adoção das mesmas regras para o enfrentamento da pandemia. A quarentena em vigor então permite o funcionamento de estabelecimentos no máximo até às 9 horas da noite e limitação da capacidade de público em 40%. Lembrando que a recomendação foi proferida ao Estado por especialistas do Centro de Contingência, que ainda não constataram condições para a região aderir então a novas flexibilizações. Então, lembrando, essa nova fase, essa fase, aliás, de transição, ela permanece até o próximo dia 15. Bom, e agora a gente fala sobre vacina, né? A Prefeitura de Jacareí abriu, então, cadastro para a aplicação de doses remanescentes da vacina contra a Covid-19. Tem regras para conseguir fazer o cadastro, né? Então, a gente fala da Xepa, agora chegou aqui em Jacareí. Quem conta mais informações para a gente é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Jacareí terá a Xepa da vacina. A Prefeitura abriu cadastro para aplicação das doses remanescentes da vacina contra a Covid-19, mas as pessoas, antes de fazer o cadastro, precisam se atentar a algumas regras. Podem se cadastrar pessoas com idade até 5 anos
a menos do público-alvo que está sendo vacinado no dia. E o que quer dizer no dia? Quer dizer que esse cadastro ele vai ser aberto por ordem de chegada 30 minutos antes de acabar o atendimento da aplicação da dose naquele dia. Como, por exemplo, hoje, como foi noticiado aqui no Jornal do Bom Dia, será vacinado o público-alvo que tem 48 anos ou mais. Então, faça as contas, se você tem 5 anos a menos, você pode fazer o cadastro hoje em qualquer unidade que esteja fazendo a aplicação das doses. A prioridade do chamamento dessas pessoas para receber a vacina será de maior idade para a menor idade dos inscritos no dia. Caso, por alguma razão, a pessoa vá até o local, faça o cadastro, mas na hora da chamada não estiver presente, vai perder a vez para o próximo da lista. O cadastro ele só tem validade para o dia correspondente, ou seja, conforme o calendário de imunização aqui do município. Ou seja, perdeu a vez, vai ter que voltar de novo, escolher alguma outra data, de acordo com o calendário, e tentar tomar essa vacina remanescente. E é importante ressaltar, Leilane, que é uma jogada de sorte, porque nem sempre tem doses sobrando, já que o país inteiro está passando por essa escassez da vacina contra a Covid-19. Em caso de dúvida, como sempre, é só ligar no telefone 156. Leilane, é com você aí no estúdio. Obrigada, Nay, pelas informações. Só lembrando que a questão da xepa, das vacinas, é quando sobra ali, né? Porque os frasquinhos, eles carregam mais de uma dose por cada frasquinho. Então, se sobrar ali e não tiver quem seja do grupo que será vacinado no dia, então que é considerado a xepa das vacinas, por isso que abre então essa possibilidade da aplicação de vacinas remanescentes no público que não é considerado o público-alvo do dia. Então é importante fazer o cadastro aí diariamente. E a Receita Federal já liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Esse será o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado como em número de contribuintes. Ao todo, os contribuintes vão receber cerca de 6 bilhões de reais. A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição, como, por exemplo, a inclusão na tão temida malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta então enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes. O dinheiro será pago então no próximo dia 30 de junho, e a consulta pode ser feita na página da Receita Federal. Basta então você, contribuinte, clicar no campo Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. E a consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones, Android e também iOS. Então, liberada aí a consulta da restituição do segundo lote da restituição do imposto de renda deste ano. A vacinação contra a H1N1 protege contra o vírus causador da gripe influenza. Mesmo acontecendo simultaneamente com a campanha de imunização contra a Covid-19, Jacareí já aplicou mais de 35 mil doses, o que representa então 47% do público-alvo. Com mais de 35 mil doses aplicadas, a campanha de vacinação contra H1N1 entra na terceira e última fase de imunização em Jacareí. Depois de uma baixa adesão, a campanha vacinou 47% do público-alvo na cidade. Agora, a etapa abrange principalmente pessoas com comorbidades, com deficiências, trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros. Muitas vezes a pessoa ela fica aguardando a vacinação da Covid e posteriormente ela vai procurar a influenza. Então, a gente espera que esses grupos aumentem mesmo o acesso nas unidades para vacinação da influenza também, que é muito importante nesse momento. No momento em que um vírus como o da Covid-19 preocupa o mundo, a imunização contra a gripe pode ter sido deixada em segundo plano. Mas ela é essencial no cumprimento do calendário vacinal. Ela tem importância anual, ela tem que ser anual, porque esses vírus eles sofrem pequenas mutações, então por mais protegida que você esteja, essa pequena mutação que houve, pode ser que para você tenha um impacto maior. Os especialistas reforçam que é importante, durante o ciclo vacinal, respeitar o intervalo entre os imunizantes da Covid-19 e da H1N1.
Se você tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo, você vai estar recebendo uma dose alta de 2 antígenos. Você vai sobrecarregar o sistema imune, ele não vai saber aonde trabalhar, o sistema imune pode ter essa confusão, ele não vai conseguir formar anticorpos nem para a influenza e nem para o Covid. Sempre a gente tem que alertar que a vacina da Covid, ela é priorizada e o intervalo entre a vacina da Covid e a vacinação da influenza, né, para os grupos que recebem as 2 vacinas, é de 14 dias. Nos postos de vacinação, as dúvidas ainda são recorrentes. Por ser uma doença respiratória com sintomas semelhantes, a vacina da H1N1 ajuda a diferenciar o diagnóstico da Covid-19 e permite também o desafogamento das unidades de saúde do sistema público e privado. Quando a pessoa prioriza e toma a vacina da influenza, ela diminui bastante esses sintomas e a gente consegue diferenciar na hora de um tratamento, na hora de uma necessidade médica. Porque se a pessoa já pega um HN1, uma influenza, já tem uma comorbidade, fica com o sistema imune saturado, se ela for exposta ao Covid, vai piorar. A Débora veio ao posto de saúde para trazer o Gustavo. Com o filho imunizado contra a gripe influenza, ela se sente mais segura. Como os sintomas são parecidos e tudo mais, quanto mais a gente puder fugir disso, melhor. A gente não pode deixar as outras vacinas de lado, né? A gente já tem a vacina da H1N1, ela é muito importante, a gente tem que dar valor para o SUS por causa disso, então toda vacina que a gente tiver disponível a gente tem que aplicar sim, porque é para o bem deles. Além de fonte de dados para a campanha contra a Covid-19, a habitual campanha contra a H1N1 oferece uma dose de proteção contra o vírus e é oferecida gratuitamente pelo SUS para quem faz parte do Plano Nacional de Imunização. A vacina salva-vidas, ela é a principal ação de promoção à saúde, né, a prevenção de doenças. Então, é muito importante que a gente receba as vacinas necessárias de acordo com as idades recomendadas. E o SUS ele tem a maior participação disso. Né? É muito importante o SUS nas nossas vidas. Viva o SUS, né? Nesse importante momento de campanha de vacinação, nunca foi tão importante a gente valorizar o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né? Nosso Sistema Público de Saúde. Cida, nosso tempo está acabando, mas, né, que pena, daqui a pouco eu vou estar à tarde, na faixa da tarde, gravando aí com vocês sobre esse projeto, né, tão importante que a gente acabou de falar, mas eu queria que você falasse pra gente como que nós, enquanto sociedade, podemos ajudar a ONG, se é com doação, se é com tempo, se é divulgando a informação, qual que pode ser o nosso papel enquanto sociedade para ajudar o trabalho tão pontual e importante que vocês desenvolvem. Aproveitando a oportunidade, já pedindo para você esse espaço que está terminando aí, né? Eu gostaria de estar falando muito mais sobre as nossas atividades, mas assim, nós estamos com um projeto de geração de renda para essa mulher, e a gente precisa de parceiros, e a gente estava com um projeto de fazer uma sala de costura para que a mulher comece a fazer costuras, e com o tempo a gente já confeccionou canecas, as camisetas. Então, com o tempo, a gente quer dar um emprego para essas mulheres e nos ajudar. E a gente está pensando em montar uma oficina de costura no Parque Meia Lua, onde a gente está deslocando o nosso trabalho, porque não dá para a gente atuar em todos. Então, a gente precisa de parceiros que façam doações das máquinas de costura e depois a gente possa começar a vender esses produtos, e a gente já está vendo um local no Parque Meia Lua, a ONG vai estar instalando, aproveita na hora do almoço, na hora do lanche, já fazer uma roda de conversa. Então, a gente quer deixar aqui em primeira mão para a TV Câmara esse projeto nosso, inovador, que a gente está vendo que as mulheres precisam ter sua renda para sair da situação de violência, e a gente pede aos parceiros, às empresas da região, queiram doar essas máquinas de costura e a gente abraçar essa causa, porque a gente pretende confeccionar para empresas depois, sacolas promocionais. A gente tem olha, você em primeira mão está sendo noticiada dessa ideia. A gente com tantas dificuldades, por enquanto, doem roupas para o nosso bazar. A gente está fechado o dia inteiro, mas durante essa campanha, até 7 de julho,
estaremos recebendo os absorventes lá na ONG, na Cônigo José Bento 255, uma casinha lilás que você conhece, hoje à tarde você vai estar lá. E a gente, com todas as medidas sanitárias, a gente está recolhendo esses absorventes. Doem, ofereçam roupas usadas em bom estado para que a gente possa vender e fazer o dinheiro e comprando essas coisas. Então, a ONG está trabalhando online, nas redes sociais, Facebook, ONG Espaço Mulher, no Instagram, e vamos ajudar esse projeto no Parque Meia Lua, que é onde a gente é muito bem recebido pelas unidades de saúde. A gente acho que é um bom apesar, e a gente vai lançar esse projeto e a gente vai estar junto. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer rever vocês aí, obrigada por toda a equipe da TV Câmara e a toda a equipe da ONG Espaço Mulher, que somos poucas, mas a gente se divide e multiplica os nossos trabalhos. São poucas que fazem a diferença, como você falou, que tem muito assunto, o convite está sempre aberto para a senhora voltar, sempre que tiver informação para falar, e em breve espero conhecer esse projeto aí lá no Parque Meia Lua para a gente fazer reportagem, incentivar a população a participar e, claro, a doar. Agradeço demais, Cida, viu, a sua participação, e até daqui a pouquinho, então, a gente se vê na parte da tarde lá na ONG. A gente se vê. Muito obrigada, um abraço para todos vocês, um bom dia para todo mundo. Com saúde, se cuidem. É isso aí, recado muito bem dado, né? Com saúde, se cuide. Estou falando que eu vou estar à tarde, né, lá na ONG Espaço Mulher, justamente para fazer reportagens sobre esse projeto, né, o Com Elas por Elas, para incentivar a doação de absorventes, mas como muito bem a Cida falou, a doação é sempre bem-vinda, né, para o bazar, com roupas aí em bom estado, para ajudar a fomentar, conseguir renda para manter esse trabalho tão importante que a ONG Espaço Mulher realiza aqui na nossa cidade. Eu agradeço mais uma vez a ONG pela participação e também, né, em nome de todas nós mulheres, por essas iniciativas para nos proteger. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.